Shalom, shalom, bom dia a todos, que o Eterno vos abençoe. Passando aqui já para desejar um ótimo dia a todos vocês, que a Shalom do Eterno vos alcance onde quer que vocês estejam. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, vamos falar um pouco sobre o entendimento da lei, as palavras de Shaul em Romanos capítulo 3, versículo 19. Vamos para a nossa abertura e já voltamos com o nosso tema principal. Estamos de volta, vamos então, para você que está aí com a tua escritura, abra em Romanos, no capítulo 3, versículo 19, tá bom? Vamos fazer a leitura do texto e trabalhar esse texto, conforme o entendimento de Shaul. Foi um homem muito especial, muito abençoado da parte do Eterno, tá bom? Então vou ler para vocês aqui, Romanos capítulo 3, começando lá no versículo 19, tá bom? Mas para você que quer entender, tá, o texto e o contexto certinho, você pode começar a ler desde o versículo 1. Vou começar no 19 para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo 19 diz: Agora sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo se torne culpado perante o Eterno. Então agora está dizendo o seguinte aqui: agora sabemos que o que a lei diz, ela diz respeito, para quem está debaixo da lei, certo? E está dizendo aqui, para que toda boca se cale e todo mundo se torne culpado diante do Eterno. Ou seja, todo mundo será culpado. O único jeito de tirar a culpa é com a remissão de pecados do nosso Mashiach, Yahushua. Nós vamos explicar isso. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele. Ou seja, pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o entendimento aqui é o seguinte: portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será salva. Ponto. Nenhuma carne, eu inverti aqui, nenhuma carne será justificada diante dele, ponto. Então, se as obras da lei não irá justificar, aí vem a pergunta, então para que temos que guardar a lei ou citar a lei? Paulo ele diz muitas coisas interessantes, mas que precisa de muita interpretação. O apóstolo Pedro diz isso, que muitas pessoas estavam distorcendo o que Shaul estava escrevendo. Então já vimos que pelas obras da lei ninguém será justificado diante dele. Por quê? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, a lei nos mostra o pecado, a lei está nos mostrando o pecado que nós fazemos de errado contra o Eterno. No versículo 21 diz: Mas agora a justiça de Yahweh sem a lei se manifesta, com o testemunho da lei e dos profetas. Então agora a justiça do Eterno sem lei. Mas vocês precisam tomar cuidado com isso para vocês poderem interpretar correto. Olha só. Mas agora a justiça do Eterno sem a lei se manifesta. Aí ele diz à frente: com o testemunho da lei e dos profetas. Então a lei e os profetas testemunhavam esse novo pacto, se assim podemos dizer. Tá? Olha só no versículo 22. Sim, a justiça do Eterno, que é pela fé em Yahushua, o Messias, para todos, sobre todos os que creem, pois não há diferença. Olha só, sim, a justiça do Eterno, que é pela fé em Yahushua, o Messias, para todos, toda a nossa justiça agora é pela fé e não pelas obras. É isso que Paulo está explicando, tá? Olha só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Yah. Todos estão destituídos da glória de Yah. E no 24 diz: sendo justificados gratuitamente por seu favor, por meio da redenção que há no Mashiach, em Yahushua.
É um texto muito interessante, porque a justificação ela não é pela lei, a justificação hoje é pela fé. A lei, Paulo explicou ali antes, Shaul disse, a lei mostra o pecado, a lei mostra que você é um pecador. E para que você seja remido dos seus pecados, para que você receba a remissão dos seus pecados, você precisa crer no Messias. É isso que Shaul está dizendo no texto. E no 3,25 diz, a quem Iá estabeleceu para ser uma proposição pela fé em seu sangue, para declarar a justiça para a remissão dos pecados passados, por meio da tolerância de Iá. Para declarar, eu digo neste tempo a sua justiça, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Yahushua. Onde está a vanglória então? Ele está excluído? Ele diz aqui, ó, por qual lei de obras? Aí ele diz, não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Gostaria de chamar muita atenção neste versículo aqui, que é o capítulo 3, no versículo 28, porque é muito interessante o que Shaul está dizendo aqui. Shaul está dizendo, portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. O que Paulo está dizendo aqui, não é que Paulo está abolindo a lei, nada disso. Paulo está dizendo aqui que a justificação dos seus pecados, a justificação, perdão de pecados, tá? Não é pela lei, mas é pela fé. Você precisa acreditar no Mashiach. A lei vai mostrar o pecado. É isso que Paulo está dizendo no texto inteiro, se você ler o contexto. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Olha agora o que diz o texto, no versículo 29. Ele é o Elohim apenas dos judeus? Não. Ele é também dos gentios? Sim, dos gentios também. Vendo que é um Elohim, que há de justificar a circuncisão pela fé. E aí, circuncisão pela fé? Agora aqui chegou no ponto que eu queria, tá? Que é no capítulo 3, no versículo 30. Vendo que é um Elohim, que há de justificar a circuncisão pela fé, e aí circuncisão pela fé. Ou seja, até mesmo aqueles que eram circuncidados, tá? Paulo está dizendo isso aqui. Os que são circuncidados, que guardam a lei, né? Que foram circuncidados ali conforme toda a lei do Eterno, também serão justificados pela fé, porque se eles não tiverem fé no Mashiach, não vão ser justificados. Infelizmente, a lei não justifica. Não adianta guardar a lei conforme justificação, que é impossível ser justificado pela lei. A lei veio para mostrar o seu pecado, tá? E claro que a gente não tem que ficar burlando a lei simplesmente por causa desse texto. Esse texto está dizendo outra coisa. Justificação, não abolição de lei. Mentaliza isso. O texto está trabalhando a justificação pela fé, tá? Então ele diz aqui que tanto quem é circunciso guarda a lei e segue todos os parâmetros da lei, vão ser justificados pela fé. Sem a fé não tem como. E também aqueles que não participam da circuncisão, que são chamados de incircuncisos. Incircuncisos são aquelas pessoas que não fizeram a circuncisão. E também são chamados de gentios, goíns, que é a mesma coisa, povos estrangeiros, por aí vai. Aí ele diz isso, né? Vendo que Elohim há de justificar circuncisão pela fé, e aí circuncisão pela fé. Anulamos então a lei pela fé? Aqui é o versículo 31 já, que diz o seguinte. Anulamos então a lei pela fé? Paulo diz, de maneira nenhuma. Sim, nós estabelecemos a lei. Olha o que Paulo diz. Muito interessante, né? Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ninguém vai anular a lei pela fé. É o que eu estou dizendo para vocês. Nós estamos trabalhando coisas diferentes aqui. Estamos trabalhando justificação, o que muitos confundem, tá? Vou repetir o 31. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Sim, nós estabelecemos a lei. Agora vamos pular para Romanos 4.
O que diremos então? Abraão, nosso pai, encontrou no tocante à carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, mas não antes do eterno. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu no eterno, em Yah, e isso lhe foi imputado como justiça. Então nós vemos aqui claramente, tá? Claramente que quando Paulo ele se coloca, quando ele escreve as cartas para as igrejas, tá? Para as pessoas que se reuniam ali nos primeiros séculos, ele se colocava, ali havia muita confusão. Então ele se colocava dos dois lados. Ora ele fala de um lado, ora ele fala de outro. Tá? Paulo faz muita digressão no texto. Então nós temos que ficar atentos a isso. Nós vemos aqui que a lei, ela é boa, agradável, perfeita. Porém, ela não justifica. Porque a justificação, a lei e os profetas dão testemunho do Mashiach. A justificação hoje é pela fé, assim como foi em Abraão há milhares de anos. Justificação pela fé é essa que não necessita de obras, porque a obra da lei, ela mostra o seu pecado. Tá? Nós vamos trabalhar isso em outro texto em um outro vídeo bem interessante, porque eu quero detalhar muito isso. Porque algumas pessoas falam assim, então não tem mais lei, podemos fazer o que nós queremos, coisas, mas não é assim. O Paulo não está dizendo isso. Paulo está se colocando de um lado da igreja, onde estava assim, ali naquela época estavam se infiltrando muitos judaizantes. Tá? Digo judaizantes não só na forma de vestir, mas de querer obrigar as pessoas a guardar a lei como se fosse um parâmetro de salvação. Isso Paulo é contra. A questão da lei, quando você coloca a lei como um parâmetro de salvação, você está indo contra a crucificação de Cristo e a obra da graça. Isso é o que Paulo está dizendo, que Paulo não está abolindo lei. Paulo não está abolindo nada. Paulo está trazendo o significado da lei naquela época, no sentido da vinda do Mashiach. Não tem nada de abolição de lei aqui. Tá? Então, a nossa justificação é pela fé. Se você crê, se você tem fé no Mashiach, você está justificado e cumpre o que a palavra diz. Tá? Nenhuma condenação há para os que estão em Yahushua. Então, você pode se alegrar nesse momento, você que crê, porque nenhuma condenação te alcançará, porque você está em Yahushua. Amados, shalom, shalom, esse foi o nosso culto de hoje, louvando o Eterno, transmitindo a mensagem. Você que quer levar a comunidade Yahushua para a sua cidade, entre em contato conosco, escaneia o nosso QR Code aqui do lado, você vai para o nosso site, tá? Lá tem o nosso e-mail, tem a área de contato que você consegue ali dialogar conosco, a nossa equipe aqui da comunidade Yahushua. Desde já quero desejar para vocês um ótimo dia, que o Eterno vos abençoe, traga paz, harmonia ao seu lar, tá bom? E todo o entendimento das Escrituras venha sobre ti, sobre sua família, em nome de Yahushua. Shalom, amado.